E aí, meu povo do Laço Notícia Belém, tudo bem, meu povo? Tudo jóia? Pensei em passar a dica da semana para passar uma boa lição nesse sábado para os nossos adolescentes. Nós vamos antes pedir a orientação e o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, Senhor nosso Deus e Pai querido, derrama sobre nós teu Santo Espírito, para que tudo que façamos seja para a honra e glória do teu santo nome, por Jesus. Amém! E aí, meu povo, que nós vamos passar a lição, né? Provado pelo fogo. Olha aqui, essa é a lição do nosso trimestre, né? Do nosso trimestre. A lição é a número 7, que coincidentemente tem o mesmo título da lição, Provado pelo Fogo. Valeu, meu povo? Provado pelo fogo. Todo mundo sabe onde compra, que é nos céus, nas associações e tudo. Mas eu fiquei pensando como é que eu poderia ajudar a passar uma boa lição no próximo sábado, né? Porque a gente está falando de ser provado pelo fogo, de perseguição. E quando a gente pensa em perseguição, a gente pensa naqueles filmes hollywoodianos, né? Que é a polícia perseguindo os bandidos, e é aquela perseguição terrível, aquele corre para cá, corre para lá. Perseguição, a gente pensa logo em perseguir as pessoas más, em prender logo aquilo tudo. Mas nesse caso aqui não. Esse caso de perseguição que acontece contra o cristão. Mas será que alguém pode ser perseguido por seguir a Cristo? Né? Ser cristão, ser a pessoa do bem, ser a pessoa que quer levar a salvação para outras pessoas, que quer pregar o Evangelho, que quer falar sobre a vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Mas será que as pessoas são perseguidas? Sim, meus amados irmãos. Se você quiser seguir o plano de Deus, se você quiser seguir o seu Evangelho, ele diz: se você seguir, você padeceria perseguições. Cristo sofreu perseguições, os discípulos sofreram perseguição, os mártires, os reformadores. Sim, no passado, desde a Inquisição, a perseguição, a Santa Inquisição perseguia os cristãos. Mataram muitos cristãos em nome de Deus. As pessoas com suas ideias errôneas, né, perseguiam os cristãos que estavam falando a verdade e falando sobre Jesus, né? Ainda hoje, em muitos países, os cristãos são perseguidos. Há países onde, se você disser que você crê em Cristo, é cristão, os pais preferem que os filhos morram, sejam presos. Tem muitos lugares, muitos países que você vai preso se você levar essa mensagem. Desde o tempo de Cristo, essa mensagem, meus irmãos, uma mensagem tão linda de salvação, de glorificação, do bem. É incrível que as pessoas sejam perseguidos por causa disso. E eu pensei assim, meus irmãos, às vezes tu diz assim: nossa, quanto mais eu oro, mais coisa difícil aparece. Não é, meus irmãos? Pensem em vocês. Jó, um homem bom, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. O maligno o perseguiu, meus irmãos. Se você é um servo de Deus, o inimigo vai tentar te perseguir. Mas não desista, meus amigos. Nós vemos que Jó passou por tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a família, perdeu a saúde, mas não desistiu. Ele continuou firme. E qual foi a bênção dele? Recebeu tudo em dobro. Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. Deus às vezes permite que nós passemos por certas coisas, certas tribulações e certas provas, para que o nosso caráter seja provado e mostre a todos que vale a pena servir a Deus e que Deus não te deixa sozinho. Foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram pela fornalha da aflição. Sim, passaram. Passaram lá pelo fogo. Estava 7 vezes mais quente. Mas eles não desistiram. E pelo caráter deles, pela resistência deles, pela fé deles, o testemunho deles, ao acreditar em Deus, vai ecoar pela eternidade. Até hoje, muita gente que passa pelas provas, pelas dificuldades, lembram do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem um livro cristão chamado A Ciência do Bom Viver, que diz assim, ó: Deus
não coloca pedra sem valor na fornalha. Ou seja, se eu e você estamos passando por uma prova, por uma tribulação, é porque Deus sabe que você é uma pedra de valor, que está passando ali pela fornalha para ser depurado. É o minério precioso que Deus permite que passe para sair pronto, puro, perfeito, valioso. Deus tem um plano na minha vida e na tua vida. Talvez nós tenhamos imperfeições de caráter, que só quando a gente passe pelas provações mostre para que a gente tire fora essa imperfeição de caráter, se torne uma nova criatura, uma nova pessoa. E ainda mais, Deus nos dá a garantia. Ele nos diz assim, ó, não deixarei que uma prova seja maior que você possa suportar. Antes te darei o escape. Deus sempre te dará uma saída. Eu pensei em exemplificar isso aí, ó. Eu pensei em pegar um copo, ó, tá aqui um copo, certo? E aí pensei em pegar um ovo, ó. Coloquei um ovo aqui, ó. Coloquei um ovo dentro. Aí pensei no que mais? Isso aqui é um tipo, isso aqui é você. Aí vem uma provação, ó. Aí vem o açúcar aqui, ó. Vem o açúcar. Vamos colocar mais açúcar. Pensei em colocar, sabe o que aqui dentro, ó? Aí já está uma dificuldade. Já está aqui você. Pensei em colocar trigo aqui dentro. Trigo, ó. Trigo. Digamos que é outro tipo de provação e de tribulação pelo qual você está passando. Aí vem as coisas, aí vem as tempestades, vem as dificuldades. Olha só as coisas acontecendo, ó. Aí se você fosse provar isso aqui, quem quer gostar? Ninguém, né? Mas é o seguinte, meus irmãos. Se você pegar isso aqui, colocar isso aqui, ó, numa forma, ó. Se você colocar isso aqui dentro, na temperatura certa, isso aqui se torna um bolo, que é a coisa mais gostosa que existe. O bolo é bom. Quem que não gosta de bolo? Tem bolos de vários sabores. Tem bolo mascavo, bolo de chocolate, bolo de morango, bolo de pêssego, bolo de abacaxi. Mas ele teve de passar pelo fogo, pelo forno, pela pressão. Então, às vezes, meus irmãos, muitas das vezes nós vamos passar por dificuldades, por provações. Jó passou, em nenhum momento reclamou. Ele ainda disse assim, ainda que minha carne pereça, eu sei que verei o Senhor. Ele ainda há de se levantar sobre a terra. Meus irmãos, Jó teve uma fé tamanha, passou pelas provações, pelas tribulações e não arredou o pé e foi abençoado ainda aqui na terra. Deus tem um plano na minha e na tua vida. Deus, Ele sabe do que nós somos feitos. Ele sabe que nós somos um material precioso. O próprio diamante tem que passar por uma lapidação tremenda para ficar aquela joia preciosa. O ouro passa pelo maçarico, né? Pelo fogo intenso, para se tornar uma joia bonita e preciosa. Deus tem um plano na minha e na tua vida. Aqui em 2 Coríntios 4, versos do 8 ao 18, diz o seguinte, ó. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Você passa por tudo isso. Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vamos passar por tribulações. Diz assim, ó, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus, Ele manda anjos se acampar ao teu redor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Ele dará ordens a anjos para te proteger, para te guardar. Ainda diz assim, ó, e assim nós que vivemos, estamos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa vida. Meus irmãos, quando a gente sofre perseguição, as pessoas estão vendo que você está sofrendo perseguição por você ser uma pessoa boa e do bem. Mas Deus não te desamparará. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar, e vou e virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos o Deus do impossível, que abre o mar vermelho, que tapa a boca dos leões, que derruba as muralhas de Jericó, que destrói exércitos inteiros, por causa de você, por causa do seu nome todo-poderoso. Não desanime, meu irmão. A palavra ainda diz assim, ó, que o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, que nós possamos crer e viver essa fé e possa contagiar outras pessoas.
tapar a boca dos leões, vencer exércitos. Sim, meu irmão, cruzar o mar vermelho das dificuldades. Diz ainda assim, ó, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove cada dia na fé no Senhor, na robustez da fé. Diz ainda assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno da glória muito excelente. Ou seja, às vezes você passa por uma coisa e sai renovado, mais forte, mais experiente, porque Deus tem um plano na minha e na tua vida, um plano de salvação. Diz ainda assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ou seja, tu passa por um momento difícil aqui, mas o que Deus tem preparado para ti é algo muito melhor. Ele diz que enxugará dos teus olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Eu sei que Paulo, Silas passaram por dificuldades, como outros apóstolos, como outros mártires, mas essa verdade é vencedora. Jesus venceu o mal. Ele tem um galardão para dar a cada um de nós. Que nós possamos ser provados pelo fogo, sim, e sair como ouro puro. Porque Deus tem uma pátria celestial, a vida eterna para mim e para você. Que Deus abençoe todos vocês. Que nós possamos, apesar de passar pelas provações, pelas pressões, sair um vaso novo nas mãos do oleiro, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Espero ter ajudado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Deus nos abençoe.